Eu queria me concentrar somente em Marcos capítulo 7, versículo 6, que diz: Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Aqui é Jesus discutindo com os religiosos da sua época. Fariseus, grupo extremamente ritualista, tradicionalista, radical, religioso daquela época, e os mestres da lei, que eram os intérpretes, os que conheciam a lei de Moisés, a lei do mosaico, do Antigo Testamento, e aplicavam ao povo. Jesus sempre teve problemas seríssimos e grandes discussões com esses grupos dos religiosos de sua época. Mas o que eu queria hoje pensar com vocês, e eu já pensei o dia todo com esse texto, é de um alerta, de um perigo que Jesus nos chama a atenção e que serve para todos os tempos. É um aviso atemporal, porque servirá até o fim dos tempos. O perigo com a hipocrisia religiosa. Eu não vou nem falar de hipocrisia política, de hipocrisia profissional, não, nem vou tocar nisso. Porque aqui a discussão é com os religiosos. Então isso serve para mim que sou padre, isso serve para bispo, isso serve para você que é católico, leigo, praticante ou não. Isso é para nós, que vivemos também como religiosos. Por que a hipocrisia é um perigo? Porque o hipócrita é um ator. O hipócrita desempenha o papel de uma outra pessoa. O hipócrita nunca é verdadeiro para com os outros. O hipócrita é aquele que o tempo todo apenas mostra uma aparência que na essência é contraditória. Por que Jesus sempre teve problemas com os religiosos da sua época? Justamente por causa da hipocrisia. Se santidade exterior impressionasse Deus, Jesus jamais teria problema com os fariseus, muito pelo contrário, teria os apoiado. Às vezes, as pessoas acham que ser religioso é simplesmente vir à missa. Ser religioso é simplesmente ajudar os pobres. Ser religioso é simplesmente usar camisa de santo e assistir canção nova 24 horas por dia. Mas tudo isso é uma aparência, porque dentro dela, dentro de si, é ódio, é pré-julgamentos, é preconceitos, é toxinas, fala mal de todo mundo, é fofoqueiro, é prepotente, é arrogante. Quando vem para a missa, chuta o cachorro na rua. Mas na igreja, é o caridoso, é um ator. Pena que a Globo não descobriu ainda. Não há sinceridade, há atuação. É o tipo do religioso que acabou de rezar o terço e já está reparando o vizinho do lado. Acabou de comungar e já está falando mal dos próprios familiares. Acabou de se confessar e já quer o mal do inimigo, a morte do inimigo. O hipócrita se esconde, ou tenta se esconder, minha gente, as suas reais intenções. E aí tem uma coisa que é muito perigosa na hipocrisia, que é a máscara da virtude dissimulada. Gente, o pior tipo de gente para você mexer é com a pessoa dissimulada. E pior ainda é o dissimulado religioso, piedoso.
Jesus está dizendo para mim e para você: tome cuidado para não falar uma coisa, mas na real viver outra, fazer outra. Ele está dizendo para mim e para você: cuidado com o abismo entre as tuas palavras e os teus sentimentos. Eu estou falando que eu te amo, mas aqui dentro de mim eu te odeio. Estou falando que bom que você conseguiu essa vitória, mas aqui dentro a minha inveja me consome, porque eu detesto ver meus amigos vencerem. Isso é hipocrisia. Jesus está dizendo para mim e para você: cuidado com a esquizofrenia do mundo interior para com o mundo exterior. O chamado hiato entre ações e o coração. O Senhor nosso Deus hoje nos chama a atenção, minha gente, para aquela frase que todo mundo conhece e que ela se encaixa nisso aqui: o tal do lobo vestido com pele de ovelha. A palavra hipocrisia no grego, hipokrites, significa máscara, maquiagem, que os atores usavam na antiga Atenas, na Grécia. O hipócrites é aquele que vivia sempre mascarado, nunca mostrava a sua essência, aquilo que ele é. Por isso, é melhor um inimigo declarado, sem máscara: olha, eu não gosto de você, do que um amigo maquiado que dentro da tua casa, dentro da igreja, dentro do trabalho, faz tudo para você se lascar. Ou quando nós fazemos isso também com as pessoas, porque santo ninguém é. Eu estava lendo um tempo atrás um escritor espanhol chamado Mateu Alemán. É um escritor espanhol renomadíssimo. Mateu usa uma expressão interessante, que ele diz: os hipócritas são como as tâmaras. Ou seja, o doce está fora, o mel nas palavras, mas a dureza, a amargura está na alma. Sempre que ver uma tâmara, lembre na hipocrisia. Se eu terminasse a pregação aqui, 50% estava resolvida, mas falta o último adendo. E o que fazer? Então eu lembrei de uma pregação do Papa Francisco. Eu gosto muito de ler o que o Francisco prega, até porque no site do Vaticano, as homilias diárias do Francisco, eles escrevem e colocam a síntese. Todos os dias, quando eles publicam, eu gosto de ler, porque Francisco é de uma sumidade espiritual. Em abril de 2019, Papa Francisco estava rezando a missa no Vaticano e falou sobre a hipocrisia e disse que havia um remédio. E que o remédio da hipocrisia é a autoacusação. Parece estranho até a expressão autoacusação. E Francisco vai dizer justamente isso. O único jeito da gente curar a nossa hipocrisia e derrubar as nossas máscaras é quando temos a coragem, a humildade e a capacidade de nos autoacusarmos na presença de Deus. Como assim, padre? É simples. Quando eu tenho a coragem de olhar para o Senhor Jesus e falar: Jesus, eu sou fofoqueiro, eu abraço as pessoas, mas quero devorá-las. Eu tenho inveja, eu tenho ciúmes, eu quero prejudicar quem é melhor do que a mim, eu falo mal dos meus familiares, acabaram de virar as costas e eu desço o porrete neles. E aí nós lembramos de Pedro, lá em Lucas capítulo 5, quando estava pescando, e que Jesus mandou que ele fosse mais profundo, e que lançasse as redes, e Pedro lançou as redes, e pescou muitos peixes, até que as redes quase romperam. Quando Pedro percebeu o tamanho do milagre nas águas da Galileia,
Pedro então disse para Jesus: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. É essa oração que Francisco, em abril de 2019, ensinou fazer para curar a nossa hipocrisia. A humildade e a capacidade de olhar para Jesus e falar: Jesus, afasta de mim, porque eu sou hipócrita também. E o que muda isso? Muita coisa. Primeiro, a autoacusação é a humildade de reconhecer que eu também tenho minhas máscaras e minhas maquiagens. Segundo, a capacidade de arrependimento. Senhor, eu estou arrependido por ser hipócrita com os meus irmãos. E o terceiro e fundamental para eu terminar, a conversão. A mudança de postura, o desnudar-se. Gente, cada um sabe o peso da sua máscara, eu sei a minha. Que tenhamos a coragem de arrancá-la, porque um grande peso vai sair do nosso corpo. Eu tenho pensado dias já sobre isso. A gente fala: nossa, que peso nas minhas costas, da cruz que eu carrego. Eu acho que o maior peso que nós carregamos não é da cruz, mas das máscaras, das atuações que nós fazemos. Porque a cruz de Cristo não pesa. O que pesa são as máscaras que nós carregamos quando somos falsos com o nosso próximo. E o pior, em nome da fé. Tem dia que o Evangelho põe a gente no colo, mas tem dia que o Evangelho cutuca a gente. E se você ficou um pouco mal com esse Evangelho, que Deus te abençoe, porque era para ficar mal mesmo. Se o Evangelho não fere, o Evangelho não cura, nem a mim que sou padre, e nem a você que caminha para o céu. A Ele uma salva de palmas.